Lista 6, exercício 7. No circuito RLC, a resistência é 400 ohms, a indutância 1R e a capacitância 10 microfarads. E a diferença potencial da FEM, né, a diferença potencial da fonte, a FEM é igual a 140 seno de 500T volts. A. Determine o valor da impedância do circuito. B. O circuito está em ressonância. Se sim, justifique. Se não, calcule a frequência. Bem, vamos lá. A gente tem aqui, para caracterizar o circuito, a primeira coisa que a gente faz é calcular as reatâncias do circuito, porque a gente precisa conhecer no circuito a corrente de resposta dele. Eu nem vou trabalhar a questão da corrente de resposta, mas a caracterização, se está fora de fase, se está em ressonância, está essencialmente ligada às reatâncias do circuito. A reatância resistiva é a própria resistência, 400 ohms. A reatância capacitiva é 1 sobre ômega-C, o ômega é 500 radianos por segundo, que é aqui do seno de ômega-T da V da FEM, da força eletromotriz. Então, é 500 radianos por segundo vezes 10 vezes 10 a menos 6, que é 10 microfarads. Isso dá 200 ohms. A indutância, né, a reatância indutiva, me dá o ômega, que é 500 radianos por segundo, vezes um R, isso me dá 500 ohms. E a impedância total do circuito, que é raiz de R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado, fica raiz de 400 ao quadrado mais 500 menos 200, isso nos dá exatamente 500 ohms. Bem, então, ele quer a determinação da impedância do circuito. A impedância do circuito é 500 ohms, a impedância total do circuito. Se a gente for caracterizar, por exemplo, a corrente de resposta, a corrente de pico seria 140 dividido por 500, isso é 0,28 amperes, seria a corrente do circuito. Ok? Mas ele quer só a impedância, está aqui. Ok? Vamos lá. E se o circuito está em ressonância, sim, justifique, se não, calcule a frequência. O circuito não está em ressonância. Por quê? Porque para ele estar em ressonância, a contribuição do indutor tem que ser a mesma contribuição do capacitor. E eles ficam defasados em π, a polarização deles tem que se anular para poder ele não interferir no circuito e, na verdade, o circuito está oscilando na mesma frequência de oscilação do circuito LC. E para isso a contribuição dos dois tem que ser a mesma. E o XL é diferente do XC. Então eles não estão em ressonância. Então não está em ressonância porque o XL é diferente do XC. E qual seria o estado de ressonância do circuito? Que é exatamente o que ele está pedindo. Na ressonância, XL é igual a XC, isso é ômega igual a raiz de 1 sobre LC. Certo? Por que você estaria em ressonância nessa situação? Por quê? Porque você tem a frequência natural do circuito, certo? A frequência natural do circuito, que é a raiz de 1 sobre LC, que é a frequência de oscilação deles. A FEM impõe ao circuito a mesma frequência. Então, a FEM, o que ela faz? A fonte entrega energia na mesma frequência de oscilação do circuito. Significa que ele vai ficar entregando energia o tempo todo e essa energia não vai se perder para a própria fonte, não vai retornar para a fonte. Se a corrente estiver fora de fase, ela retorna para a fonte. Isso acontece quando não está na ressonância. Na ressonância, a fonte entrega energia ao circuito o tempo todo, se a frequência da fonte for igual à frequência de ressonância, isso é, for igual à frequência de oscilação do circuito LC do circuito, que é raiz de 1 sobre LC. Isso é, fazendo a conta, daria um ômega 316 radianos por segundo. Então, percebe-se que a frequência angular de oscilação na expressão anterior é de 500 radianos por segundo, está fora da ressonância, que é 316. Então, se eu ajustar a frequência da fonte para 316, o circuito entra em ressonância. Isso é, o nosso XC vira, no caso, fazendo essa conta, 316 ohms, e o XL também 316 ohms,
como eu comentei, a contribuição dos dois passa a ser a mesma. Como eles têm uma polarização inversa, eles estão defasados em π, a diferença potencial do indutor e do capacitor se anulam. Então, se anulam, significa que a diferença de potencial do resistor fica igual a da fenda fonte, e a corrente então fica em fase com a fenda fonte, e a FEM entrega energia ao circuito o tempo todo. Para fechar isso, a nossa impedância nesse caso fica 316 menos 316 igual a zero, exatamente por causa da mesma contribuição dos dois. Consequentemente, a impedância do circuito é devido somente ao resistor. E no caso, a resistência resistiva não depende da frequência. Então, se ele está em ressonância, a impedância do circuito passa a ser 400 ohms. Aqui fora do circuito, a impedância é 500 ohms, quer dizer que a amplitude da corrente é menor para 500 radianos por segundo. Para 316 radianos por segundo, a corrente do circuito é máxima. É isso.